Oração de Davi contra Golias, a vitória do improvável escolhido por Deus. Senhor amado, quando o peso da vida se torna maior do que as forças humanas conseguem carregar, eu oro agora por esta vida que se coloca em silêncio diante de Ti. Deus vivo, alcança os lugares secretos da alma, onde as batalhas mais intensas acontecem sem que ninguém perceba. Pai eterno, o medo tem se erguido como um gigante, a ansiedade tem consumido os dias e a dor emocional tem roubado a paz. Mas neste instante, clamo para que esta oração seja como luz que atravessa a escuridão, como rio que irrompe no deserto, como vento suave que traz descanso ao coração cansado. Todo-Poderoso, estende tua mão sobre esta vida e faz sentir a presença que transforma. Assim como Davi não foi até o campo de batalha confiando em sua força, mas no nome do Senhor dos Exércitos, assim também essa pessoa não luta sozinha. O improvável se torna escolhido quando o Altíssimo decide intervir. Altíssimo transforma este momento em um marco, em um divisor de águas. Derrama paz onde havia desespero, esperança onde havia desistência, força onde havia fraqueza. Pai fiel, mostra agora que cada lágrima foi recolhida, que cada clamor foi ouvido, que nenhuma oração se perdeu. Que este seja o início de uma vitória maior, a vitória do improvável, a vitória do escolhido por Deus. Este é o instante em que a alma cansada encontra alívio, quando o coração aflito encontra refúgio no abraço invisível do Criador. Não há muro alto demais, não há noite escura demais, não há silêncio longo demais que impeça a tua voz de alcançar. Por isso, Senhor, toca agora o mais profundo desta vida, restaura aquilo que parecia perdido, sopra esperança sobre as cinzas da desistência. Que ela perceba que não caminha em um deserto vazio, mas em um caminho acompanhado pela tua presença constante. Mesmo quando os pés tropeçam, existe uma mão estendida. Mesmo quando as forças falham, existe um braço eterno sustentando. Pai eterno, diante dos gigantes da vida, essa pessoa talvez se sinta pequena, sem armas, sem recursos, mas Davi também parecia apenas um jovem pastor, sem armadura, sem espada, sem experiência de guerra. E foi exatamente na simplicidade de sua fé que o impossível aconteceu. Assim como uma pedra derrubou um guerreiro, assim também a fé sincera derrubará o que hoje parece intransponível. O Senhor transforma o fraco em forte, o improvável em escolhido, o esquecido em testemunho vivo da tua glória. Que essa verdade inunde este coração e renove a esperança agora. Todo-Poderoso, eu clamo para que esta oração seja semente que caia em solo fértil, que cada palavra se torne raiz de fé, tronco de esperança, fruto de paz. Que o medo seja desfeito como neblina diante do sol, que a ansiedade perca a força diante da certeza de que há um Deus soberano cuidando de cada detalhe. Não é em vão que esta pessoa ouve estas palavras agora. Não é acaso que ela se encontra neste momento diante de ti. Existe um propósito em cada dor, existe um chamado em cada silêncio, existe um milagre preparado para cada lágrima. Altíssimo, faz com que esta vida perceba que não foi esquecida, que não está sozinha, que o céu ainda se move em seu favor. Que ela entenda que assim como Davi foi visto quando ninguém acreditava nele, também agora o Senhor a vê quando o mundo parece ignorar sua luta. Pai fiel, sela este coração com paz que excede o entendimento, com descanso que ultrapassa a lógica, com força que não se explica, mas se sente. Que esta oração seja como bandeira levantada em meio à batalha, como anúncio de que a vitória não virá pela espada, mas pelo Espírito do Deus vivo. Assim começa esta caminhada de fé, marcada pela certeza de que o improvável é justamente o terreno favorito do Altíssimo para revelar seu poder. Hoje, esta vida não apenas ora, mas se levanta em confiança. Hoje, esta alma não apenas clama, mas já experimenta o sopro da vitória que virá.
Que este seja o marco, o dia em que o cansaço deu lugar ao descanso, a desistência deu lugar à esperança, o medo deu lugar à coragem. Senhor amado, recebe esta oração e transforma este coração, porque a vitória do improvável já foi decretada pelo Deus eterno. Senhor da vida, neste momento em que a alma se abre mais profundamente, eu oro para que esta pessoa entregue diante de ti tudo o que pesa, tudo o que atormenta, tudo aquilo que insiste em roubar a paz. Pai eterno, muitos carregam fardos que ninguém conhece, sorrisos que escondem dores, palavras caladas que nunca foram ditas. Mas o teu olhar penetra além da aparência, alcança o mais íntimo do coração e revela cada luta silenciosa. Que agora, neste instante, este coração se permita descansar e soltar o que não pode mais carregar. Que o medo seja colocado diante de ti, que a ansiedade seja entregue em tuas mãos, que a dor seja confiada ao cuidado divino. Altíssimo, ensina esta vida a confiar mesmo quando os céus parecem silenciosos, mesmo quando a resposta demora. Porque a demora não é ausência, é preparação. O ouro não é moldado em um instante, mas no calor da fornalha. O barro não se torna vaso perfeito em segundos, mas passa pelas mãos do oleiro que pacientemente dá forma. Assim também o coração humano é moldado pela tua fidelidade em meio às esperas da vida. Que esta alma entenda que o tempo não é inimigo, mas instrumento. Que cada dia sem resposta visível seja um dia em que a raiz da fé aprofunda mais, se tornando forte o bastante para sustentar os frutos que virão. Deus soberano, eu oro para que este momento seja de entrega total. Que cada pensamento ansioso seja colocado diante do trono da graça. Que cada lágrima represada encontre agora liberdade para cair e se transformar em oração. Que cada silêncio que parecia vazio seja compreendido como espaço em que a tua voz ainda pode falar de maneira suave. Faz desta entrega algo real, palpável. Que não seja apenas palavras ditas, mas peso que sai do peito, carga que deixa os ombros, corrente que se quebra. Pai de misericórdia, guia este coração a perceber que não está perdendo nada ao entregar, mas está ganhando liberdade, está ganhando leveza, está ganhando descanso. Todo-Poderoso, eu clamo agora para que este coração sinta como se as mãos fossem abertas e os fardos caíssem. Que a respiração se torne leve, que a mente se aquiete, que o corpo se libere da tensão acumulada. Que a fé, mesmo pequena, seja suficiente para confiar que o amanhã já está nas tuas mãos. Que esta entrega não seja temporária, mas definitiva. Que a alma que antes segurava com medo, agora descanse, sabendo que não precisa controlar tudo. Porque existe um Deus soberano que já viu o fim desde o início. Há momentos em que o coração humano se pergunta por que a resposta demora tanto. Os dias passam, as noites parecem se arrastar e o silêncio do céu parece pesar mais do que a própria luta. Mas a história sagrada nos mostra que, muitas vezes, o que chamamos de demora é, na verdade, o palco onde Deus prepara algo maior. Foi assim com Ana, que clamou por um filho durante anos, em meio às provocações e à vergonha, até que sua oração foi respondida com Samuel, um profeta que marcou gerações. Foi assim com Abraão, que recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, mas precisou esperar até que seu corpo já não tivesse forças naturais para gerar. Foi assim com Maria e Marta, quando viram Lázaro morrer, acreditando que Jesus havia chegado tarde demais, mas ouviram do próprio Mestre que a morte não teria a última palavra. Essa demora, que tantas vezes parece um abandono, é, na verdade, parte de uma construção invisível. O Criador não se atrasa nem se adianta. Ele chega no momento exato em que a vitória não será confundida com mérito humano, mas reconhecida como intervenção divina. É nesse terreno da espera que a fé se aprofunda,
que a alma aprende a confiar além da lógica, que a esperança deixa de ser emoção para se tornar convicção. Quando tudo parece sem saída, a palavra revela que a espera nunca é desperdício, mas laboratório da confiança. Olhe para Davi, um jovem esquecido nos campos, ignorado pelos irmãos, não lembrado nem pelo pai, quando Samuel buscava um rei. Enquanto todos olhavam para os fortes, altos e preparados, Deus observava o coração de um pastor solitário. Naquele aparente esquecimento estava o treinamento invisível. Cada noite cuidando das ovelhas, cada luta contra o urso e o leão, cada canção de harpa ao relento, moldavam em silêncio o guerreiro que um dia derrubaria Golias. Aos olhos humanos, Davi era improvável, mas aos olhos divinos era exatamente o escolhido. Assim também acontece hoje. Talvez a vida esteja em um campo anônimo, longe dos holofotes, lidando com batalhas que ninguém vê. Talvez os gigantes não carreguem armaduras, mas nomes como ansiedade, solidão, diagnóstico médico, escassez financeira ou memórias que ainda doem. Eles se erguem ameaçadores, dizendo que não há saída, que não há esperança, que não haverá mudança. Mas a palavra declara em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi nos ensina é que a vitória não depende do tamanho das armas, mas da confiança depositada no Deus vivo. O campo de batalha sempre revelará a fonte da nossa confiança. Alguns confiam em cavalos, outros em carros, mas os que aprendem a esperar no Altíssimo descobrem que uma pedra e uma funda, quando acompanhadas pela fé, são suficientes para derrubar qualquer gigante. O improvável não vence porque é forte, mas porque está debaixo da mão poderosa do Criador. O escolhido não triunfa porque merece, mas porque a graça o alcança. É nesse paradoxo que se manifesta o poder de Deus. O fraco se torna forte, o pequeno se torna grande, o esquecido se torna lembrado. Talvez você esteja vivendo o seu quarto dia de Lázaro, o momento em que tudo parece acabado, em que não há lógica para acreditar. Mas foi exatamente no quarto dia que a glória divina se manifestou. Talvez você esteja nos anos de espera de Ana, ouvindo provocações e acreditando que nada mudará. Mas foi naquela espera que nasceu o profeta que ungiu reis. Talvez você se sinta como Abraão, contemplando promessas distantes e realidades contrárias. Mas foi exatamente na velhice que a promessa se cumpriu. A demora nunca é descuido, é cuidado, é construção, é revelação. E quando a vitória chega, ela carrega a marca da eternidade. Ana não apenas foi mãe de um profeta. Abraão não apenas teve um filho, mas se tornou pai de uma nação. Maria e Marta não apenas viram um irmão de volta, mas testemunharam a ressurreição que antecipava a vitória de Cristo sobre a morte. Davi não apenas venceu um gigante, mas abriu o caminho para se tornar rei. O improvável se tornou escolhido e o esquecido se tornou lembrado. Que esta reflexão marque profundamente o coração. A espera não é em vão. O silêncio não é ausência. O gigante não é maior do que a fé. O improvável continua sendo o terreno favorito de Deus para revelar a sua glória. Que a mente compreenda, que a alma absorva e que o coração se encha de esperança. Porque se a demora parece longa, é apenas porque a vitória será inesquecível. Senhor amado, eu oro para que esta vida entenda que entregar não é desistir, mas confiar. Não é fraqueza, é sabedoria. Não é abandono, é refúgio. Porque só quem conhece os limites humanos sabe que precisa se apoiar em algo maior. Assim como Davi não vestiu a armadura de Saul porque sabia que não venceria com o peso que não lhe cabia, também agora esta vida não precisa lutar com armas que não foram feitas para ela. O fardo que não pertence deve ser deixado.
O peso que não cabe deve ser retirado, porque a vitória não vem do esforço humano, mas do poder do Altíssimo. Altíssimo faz com que esta oração de entrega seja profunda, que não fique nada escondido, nada guardado, nada preso, que cada pensamento, cada dor, cada lembrança seja colocada diante de ti, que até aquilo que parecia insignificante seja entregue, porque nada é pequeno demais para o teu cuidado. Que o coração que hoje abre mão daquilo que não pode mudar, descubra que há liberdade em confiar. Que a mente que hoje se aquieta, descubra que há descanso em soltar. Que a alma que hoje se curva em oração, descubra que há vitória em depender de ti. Pai fiel, neste momento eu oro para que esta vida não apenas fale de entrega, mas experimente entrega. Que ela perceba como se estivesse de joelhos diante do trono, deixando tudo aos pés do Senhor. Que a sensação seja de alívio, de paz, de novo começo. Que ela compreenda que assim como Davi lançou sua pedra confiando no Senhor, também agora ela pode lançar sua oração, não com medo, mas com fé. Que este ato simples seja suficiente para mudar destinos, para abrir caminhos, para derrubar gigantes. Senhor, recebe agora esta entrega como sacrifício vivo. Transforma a fraqueza em força, a angústia em paz, a incerteza em confiança. Que esta oração seja o marco de uma nova jornada, onde a ansiedade não tem mais domínio, onde o medo não tem mais voz, onde a dor não tem mais poder. Que daqui em diante esta vida caminhe mais leve, mais livre, mais confiante. Que ela perceba que não está sozinha, porque o Senhor dos Exércitos marcha à frente, sustenta por trás e protege de todos os lados. E que esta entrega seja completa, profunda e verdadeira, porque só assim o milagre pode florescer. Só assim a vitória pode se manifestar. Só assim a paz pode se estabelecer. Pai eterno, sela agora este momento com a tua presença. Faz desta oração de entrega um altar invisível, um lugar sagrado onde o céu tocou a terra e a vida nunca mais será a mesma. Deus eterno, diante do que foi derramado até aqui, eu clamo para que cada palavra pronunciada não se perca, mas seja selada no coração como promessa viva. Pai fiel, que esta oração seja como muralha em torno da mente, protegendo contra a dúvida, contra o medo e contra a ansiedade que tantas vezes tentam voltar. Altíssimo, firma os pés desta vida em um chão de confiança, para que não seja arrastada pelas tempestades. Que o coração que antes tremia agora permaneça seguro, não pela força própria, mas pela certeza de que está sustentado pelo Criador. Pai de misericórdia, eu peço que este momento seja como altar invisível, erguido dentro da alma. Que aqui fique marcado o dia em que a dor começou a perder força, em que a esperança floresceu de novo, em que a paz tomou lugar no centro do ser. Que cada lágrima que já caiu seja vista agora como semente regada pela fé, porque nada é desperdiçado diante dos teus olhos. Cada clamor silencioso, cada suspiro escondido, cada palavra que nunca foi dita em voz alta está registrado diante de ti. Nada foi esquecido, nada foi ignorado, tudo foi acolhido pelo teu amor. Todo-Poderoso, eu oro para que este selo seja também profético, que a vitória seja declarada antes mesmo de aparecer, que a cura seja proclamada antes de ser sentida, que a resposta seja agradecida antes de se manifestar, que esta vida aprenda a viver não apenas do que vê, mas da certeza daquilo que foi prometido. O improvável será levantado, o pequeno será fortalecido, o esquecido será lembrado, porque essa é a forma como o Altíssimo revela a sua glória. Que esta vida caminhe daqui em diante como quem já carrega a vitória nos ombros, porque a batalha já foi vencida na eternidade. Criador da vida, transforma esta oração em escudo e espada. Escudo para proteger contra as setas do medo,
contra as palavras que ferem, contra as lembranças que tentam aprisionar. Espada para cortar os laços da insegurança, da desesperança e da mentira. Que a verdade do teu amor seja arma suficiente para enfrentar cada novo dia. Que o coração que agora se abre seja cheio de coragem. Coragem que não nasce da ausência de lutas, mas da certeza de que nenhuma luta será enfrentada sozinho. Deus soberano, eu agradeço não apenas pelo que já foi feito, mas pelo que ainda será revelado. Eu agradeço porque a vitória está a caminho, porque a porta já começou a se mover, porque o milagre já está sendo preparado. E mesmo que os olhos ainda não contemplem, a fé já pode descansar. Assim como Davi agradeceu antes mesmo de ver o gigante cair, também agora essa vida pode agradecer, sabendo que o fim já está escrito pelo Deus que nunca falha. Pai eterno, sela este momento como decreto de paz. Que os passos futuros sejam leves, que a mente seja clara, que a alma seja estável. Que a vida que antes parecia perdida em meio à espera, agora seja renovada em propósito. Que a demora seja entendida como preparação. Que o silêncio seja lembrado como cuidado. Que a vitória, quando chegar, seja testemunho eterno de que o improvável continua sendo escolhido por ti. E assim eu clamo que este selo permaneça como marca invisível, gravado no espírito desta vida. Nada poderá roubar o que foi plantado aqui, nem as vozes contrárias, nem as circunstâncias, nem as lutas futuras. O que foi firmado permanece, porque foi estabelecido pelo Deus que reina sobre tudo. A oração foi feita, o altar foi erguido, o selo foi colocado. Agora que a paz desça como manto, que a esperança floresça como primavera e que esta vida se levante sabendo que a vitória já está decretada nos céus. Deus eterno, neste ponto da caminhada espiritual, eu oro para que a fé desta vida não apenas resista, mas floresça em meio à espera. A vitória já foi declarada nos céus, mesmo quando os olhos ainda não enxergam. Assim como Davi correu em direção ao gigante, com a certeza de que não era a espada que lhe daria triunfo, mas a presença divina, também agora esta vida pode avançar sem medo, sabendo que o impossível já começou a se mover. Não é o tamanho da pedra que define a queda, mas o poder daquele que dá direção à pedra lançada. Não é a fragilidade humana que determina o futuro, mas a fidelidade do Criador que já escreveu a história. Altíssimo, revela neste instante que a fé não é apenas esperança vaga, mas convicção profunda. Que esta vida enxergue com os olhos da alma a muralha já sendo derrubada, o gigante já caindo, o futuro já transformado. Mesmo que a realidade insista em dizer que nada mudou, a voz da promessa ecoa mais alto, porque a promessa não é palavra humana, é decreto do céu, e todo decreto divino cumpre-se no tempo exato. Pai eterno, ensina esta vida a viver como quem já carrega a vitória, mesmo enquanto a batalha ainda acontece. Que ela aprenda a levantar a cabeça em meio às afrontas, a andar confiante em meio às críticas, a repousar em paz, mesmo quando as respostas parecem distantes. Porque a fé não depende do cenário, depende da confiança. E essa confiança nasce da certeza de que o Deus que esteve com Davi diante de Golias é o mesmo que permanece aqui, agora, neste exato momento. Deus soberano, eu oro para que cada fraqueza seja transformada em testemunho, que cada lágrima caída seja vista como combustível da vitória, que cada noite em claro se torne lembrança de que o coração aprendeu a esperar. Que cada silêncio seja recordado como espaço onde o céu se manifestou em segredo. Porque não existe desperdício na caminhada com o Senhor. Até os desertos servem de treinamento. Até os vales se tornam caminho para a glória. Até as quedas revelam que há braços eternos sustentando.
Todo-Poderoso, desperta coragem, que este coração não se esconda mais, mas avance como Davi avançou. Que a mente não seja mais refém da dúvida, mas firme-se na certeza da promessa. Que o corpo cansado receba força renovada, como quem encontra água fresca depois de longa caminhada. Que a alma que se via pequena perceba que a grandeza não está em si mesma, mas no Deus que a escolheu. O improvável não é frágil, é forte, porque é sustentado por uma mão que nunca falha. Altíssimo, eu clamo agora para que esta vida visualize o futuro com esperança. Que veja portas abertas onde antes só havia muros. Que veja cura onde antes só havia diagnóstico. Que veja reconciliação onde antes só havia ruptura. Que veja paz onde antes só havia guerra interior. E que perceba que tudo isso não é imaginação, mas antecipação do que o Senhor já preparou. Porque a vitória não começa no dia em que se manifesta, começa no dia em que é decretada pelo céu. Pai de misericórdia, sela este coração com gratidão antecipada, que antes mesmo de ver a resposta, a boca se encha de louvor. Que antes mesmo de experimentar a cura, a alma já celebre o cuidado. Que antes mesmo de tocar a promessa, o coração já descanse no cumprimento. Porque a fé verdadeira agradece antes de receber, e é esse agradecimento que abre portas invisíveis. Deus fiel, que este seja o momento em que esta vida entenda que não está esperando em vão. A espera não é perda, é ganho, não é atraso, é preparação, não é esquecimento, é destaque, porque o Senhor não atrasa, apenas posiciona. E quando a vitória chegar, será impossível dizer que foi acaso ou mérito humano. Todos saberão que foi o Deus dos exércitos que interveio. Assim, eu oro para que esta vida já caminhe como vitoriosa. Que os passos sejam leves, que a mente seja clara, que a alma seja firme, que cada respiração seja lembrança de que o impossível já está caindo, que cada dia seja marca de que o improvável está sendo levantado, porque o escolhido não é lembrado pelos homens, é lembrado por Deus. E quando o céu lembra, a terra precisa reconhecer. Senhor meu Deus, ao concluir esta oração, eu coloco diante de Ti cada coração que caminhou até aqui. Que nada se perca, que nenhuma palavra pronunciada seja esquecida, que cada clamor seja guardado como tesouro precioso diante do Teu trono. Que este instante seja lembrado não como simples passagem, mas como divisor de águas na vida de quem escutou. Pai fiel, faz desta hora um marco espiritual, um sinal invisível gravado na alma, um lembrete constante de que a vitória já foi declarada no céu. Altíssimo, cobre esta vida com a Tua presença como manto de descanso. Que o peso que antes parecia insuportável agora se dissolva como névoa diante da luz. Que a mente, tantas vezes inquieta, seja pacificada como o mar depois da tempestade. Que a alma, tantas vezes cansada, encontre refúgio como viajante que encontra sombra no calor do deserto. Que o corpo, tantas vezes exausto, sinta-se fortalecido pela esperança que renasce. Pai de misericórdia, eu oro para que este encerramento não seja apenas fim de uma oração, mas início de uma caminhada renovada. Que daqui em diante esta vida olhe para cada desafio com novos olhos, olhos que não veem apenas obstáculos, mas oportunidades de testemunhar o cuidado divino. Que cada dificuldade seja transformada em degrau, que cada lágrima seja transformada em rio de esperança, que cada silêncio seja transformado em lembrança de que Deus sempre trabalha mesmo quando parece calado. Todo-Poderoso, desperta a certeza de que os gigantes não terão a última palavra. Eles podem se erguer, podem gritar, podem amedrontar, mas já foram derrotados pelo poder que vem do alto. Que esta vida nunca se esqueça de que a vitória não está nas armas humanas, mas na fé que confia. Que cada passo daqui em diante seja dado com convicção.
sabendo que o Deus dos exércitos caminha à frente. Senhor, eu agradeço por esta jornada, porque sei que ela não termina aqui. Sei que o coração que escutou foi tocado, que o espírito foi marcado, que a esperança foi reacendida. Mesmo que os olhos ainda não vejam, o invisível já começou a se mover. Mesmo que as circunstâncias pareçam as mesmas, a fé já mudou tudo por dentro. Assim como Davi saiu do campo de batalha, não apenas vencedor, mas transformado em testemunho vivo, também esta vida sairá transformada. Pai eterno, eu oro para que esta lembrança volte em dias futuros. Que volte nas noites em que o silêncio tentar gritar mais alto. Que volte nas manhãs em que o desânimo quiser roubar a coragem. Que volte nos momentos em que o medo ameaçar novamente. Que esta oração seja repetida no coração como cântico secreto, sustentando quando as forças forem poucas. E agora eu deixo uma convocação de fé. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu creio, não apenas como frase, mas como ato de entrega, como semente lançada, como sinal de que você crê na vitória do improvável. Ao escrever, você sela espiritualmente o que foi plantado, como quem declara em público a confiança em Deus. Este ato simples é chave que abre portas invisíveis, é confissão que firma os pés no chão da fé. Altíssimo, guarda este ato como memorial. Que cada eu creio escrito seja lembrado nos céus como testemunho de fé, como marca de que esta geração não se dobra aos gigantes, mas confia no Deus vivo. Que esta vida, que agora declara, caminhe nos próximos dias com a coragem de quem sabe que não está sozinho. Que cada passo seja marcado pela tua companhia, cada decisão seja guiada pela tua sabedoria, cada luta seja vencida pelo teu poder. E eu acrescento ainda uma oração de envio, que esta vida, fortalecida pelo que recebeu aqui, se torne também canal de esperança para outros. Que as palavras ouvidas hoje sejam multiplicadas em gestos, em atitudes, em testemunhos que alcançam familiares, amigos e até desconhecidos. Que esta fé não fique guardada apenas em segredo, mas brilhe como luz em tempos de escuridão, porque o mesmo Deus que ergueu Davi diante de Golias continua erguendo improváveis em nossos dias. E assim eu encerro, deixando não apenas palavras, mas promessa. Em promessa de que a paz já foi derramada, de que a vitória já foi liberada, de que o futuro já foi redirecionado. Caminhe com confiança, porque o Deus que esteve com Davi é o mesmo que agora está com você. Se esta oração tocou a sua alma, escreva: Eu creio. E lembre-se sempre, o improvável continua sendo o escolhido, e o pequeno continua sendo levantado para manifestar a glória de Deus. Fique com Deus,